Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre a síndrome de Cush. Como o assunto é bem extenso, falar de tudo em um único vídeo vai tornar o assunto muito superficial. Então nós vamos dividir esse assunto em vários outros vídeos. Nessa primeira parte eu vou explicar o que é a síndrome de Cush. Vou falar sobre a fisiopatologia e a etiologia da doença e vou comentar também sobre a síndrome de Cush dependente e independente de ACTH. Existem os dois, tá? Então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdos. Então vamos começar a entender o que é a síndrome de Cush. A síndrome de Cush é o resultado da exposição crônica de níveis excessivos de glicocorticoides. Apesar do primeiro relato da síndrome clínica clássica ser realizada há mais de 100 anos atrás pelo neurocirurgião e patologista Herbert Cush, que foi quem deu o nome à síndrome de Cush, ainda hoje o diagnóstico e o tratamento é relativamente difícil, né? Um pouco difícil. Até mesmo para os profissionais experientes. Então, exatamente, o propósito principal desse vídeo é exatamente, e na verdade dos próximos vídeos que a gente vai falar sobre a síndrome de Cush, é exatamente auxiliar você que é profissional no gerenciamento desses pacientes e também trazer informação para o paciente, né? Que eu sei que muitos pacientes que têm o problema ou que têm alguém na família ou amigo com o problema, ele acaba buscando essas informações, tá? E por que é tão difícil de diagnosticar esse problema, gente? Porque muitos dos sintomas da síndrome de Cush, primeiro, elas não são específicas. Então, na síndrome de Cush, nós podemos encontrar obesidade, fraqueza muscular, depressão, né, que são manifestações que podem estar associadas com muitas outras doenças. Então, a avaliação, e não só a avaliação, mas a interpretação dessa avaliação, ela deve ser feita de forma extremamente cuidadosa, tá? Algo que é muito importante ressaltar é que na forma grave e quando não é tratada, o transtorno metabólico da síndrome de Cush está associado a uma alta mortalidade, mas excessos mais sutis de cortisol também pode ter efeitos significativos no controle glicêmico, tá? Então, isso tanto no controle glicêmico quanto na pressão arterial, né? Portanto, se eu tenho alterações no controle glicêmico e na pressão arterial, é, isso pode causar uma morbidade, outros problemas associados de muita importância, tá? Então, é muito importante esse diagnóstico, é muito importante essa avaliação. E, felizmente, né, além do diagnóstico que é complicado, como a gente já falou, eles não são específicos, né, são problemas, são sintomas que não são específicos. O tratamento também muitas vezes é complexo, tá? E ele pode exigir todas as modalidades de tratamento, como a cirurgia, a radioterapia e também o manejo clínico com os medicamentos, tá? Então, relembrando aqui a fisiologia normal, vamos falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né, da síndrome de Cush. Então, só relembrando aqui a fisiologia normal do eixo HPA, né, que é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né, e como a gente já falou, que ele também é conhecido como o eixo HHA, que é o hipotálamo, hipófise, adrenal, tá? Você pode chamar dos dois jeitos, eixo HPA ou eixo HHA, que eles estão certos. Aliás, se você não assistiu o vídeo que falamos sobre a fisiologia da glândula adrenal, clica no card aqui acima para que você possa entender melhor esse assunto,
tá? Então, o produto final desse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal é principalmente os glicocorticoides, cortisol, tá? E por que a gente fala principalmente? Porque como a gente viu no vídeo passado e aqui a gente vê no esquema, o eixo HPA ele também secreta andrógenos, né, que é secretado pela zona reticular do córtex adrenal, tá? Então, voltando aqui, o cortisol ele é secretado pela zona fasciculada do córtex adrenal através do estímulo do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrópico, tá? Que é liberado através das glândulas hipofisiárias, tá? Esse ACTH ele é secretado em resposta ao hormônio liberador da corticotrofina, que é o CRH, e também a vasopressina, tá? Que eles são todos os dois, tanto o hormônio liberador da corticotrofina quanto a vasopressina, elas são hormônios produzidos pelo hipotálamo, tá? Apesar da vasopressina ela ser liberada pela hipófise posterior, a produção dela é realizada no hipotálamo, tá? Esse cortisol, ele exerce o controle de feedback negativo tanto em CRH quanto na vasopressina no hipotálamo, como a gente pode ver aqui, esse sinalzinho de menos significa feedback negativo, tá? Então ele exerce tanto o controle de feedback negativo no CRH e na vasopressina aqui no hipotálamo, e também exerce o controle de feedback negativo no ACTH, né, na região aqui da hipófise, tá? Então é dessa forma que funciona a fisiologia normal do cortisol, tá? Então, nos indivíduos normais, o cortisol ele é secretado em um ritmo circadiano, ou seja, ocorre variações nas secreções de hormônios durante as 24 horas por dia, mas sempre com um padrão, tá? Então, como é que acontece aqui no cortisol? Então, os níveis eles caem durante o dia, né? Ocorre um pico, aqui que ocorre entre 7 e 8 horas da manhã, desculpa, tá? E ele vai caindo durante o dia, né? Até que em torno da meia-noite ocorre uma redução expressiva, né, na circulação do cortisol, que a gente chama de nadir, e por volta das 2 horas da manhã o cortisol ele começa a subir novamente, né? Exatamente, aqui como a gente pode observar, né? Então, eh, se a gente pega aqui, por exemplo, da meia-noite, né, a gente vê que praticamente não tem cortisol. Às 2 da manhã ele começa a subir, começa a subir, começa a subir, até que num pico das 7 a 8 horas da manhã, esse cortisol ele chega no seu nível máximo, e aí depois desse horário ele começa a cair posteriormente até que chega novamente ao nadir, né, aos níveis praticamente inexpressíveis durante o período ali da meia-noite, 1 hora da manhã, tá? E é exatamente essa perda desse ritmo circadiano, juntamente com a perda do mecanismo de feedback normal do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, que resulta na exposição crônicas, né, a níveis excessivos de cortisol circulantes, né? E é isso que dá origem ao estado clínico da síndrome de Cushing endógena. Então, se a gente pega, por exemplo, o, a secreção de cortisol, nesse mesmo gráfico, imaginasse que a pessoa tem síndrome de Cushing, esses valores aqui eles vão estar totalmente regulados aqui, níveis onde a quantidade de cortisol ele vai reduzindo, na verdade, na síndrome de Cushing, esses valores aumentam, né? Fica totalmente desregulado, tá? Também, além da síndrome de Cushing endógena, qualquer um dos numerosos esteroides sintéticos que possuem atividades glicocorticoides, se administrado em quantidades excessivas, eles podem gerar síndrome de Cushing, só que exógena, né?
Essa, na verdade, é a causa mais comum da síndrome de Cush, tá? Os medicamentos, que é observado exatamente na prática clínica geral, né? E isso ocorre geralmente devido ao tratamento. Vai tratar, por exemplo, uma doença crônica, né? Como o asma, por exemplo, como doenças reumatológicas, onde geralmente vai precisar de utilizar, né, corticoides. Então, esses níveis excessivos de corticoides por um longo período vai provocar a síndrome de Cush exógena. A etiologia, ou seja, as causas da síndrome de Cush, ela pode ser amplamente dividida em duas categorias. Então, a gente divide nas síndromes de Cush dependente de ACTH, lembrando que ACTH, por isso que eu falei no vídeo passado, guarde essa sigla, né? Hormônio adrenocorticotrófico, tá? A gente vai falar muito sobre ele, tá? Então, existem as causas dependentes de ACTH e as independentes de ACTH, tá? As formas de dependentes de ACTH, elas são caracterizadas pela produção excessiva desse ACTH, né? Que esse ACTH ele vai estimular as três camadas do córtex adrenal e vai resultar em hiperplasia adrenocortical bilateral e também a hipertrofia da glândula adrenal, tá? Isso resulta em um aumento do peso das suprarrenais, que muitas vezes mostra alterações micronodulares ou às vezes macronodulares também, tá? Consequentemente, os glicocorticoides circulantes eles são aumentados, tá? E muitas vezes são acompanhadas por um aumento dos andrógenos no soro. Já as formas independentes de ACTH, elas constituem um grupo heterogêneo, né, caracterizado por baixos níveis de ACTH no plasma, tá? Que pode ser devido à hipersecreção de glicocorticoides adrenais ou de forma secundária à aplicação exógena de glicocorticoides, que como a gente já falou, é a principal causa, tá? As causas independentes de ACTH, elas são as mais comuns, tá? Com exceção dos adenomas adrenais, que geralmente secretam apenas os glicocorticoides, geralmente também há um aumento nos andrógenos e às vezes os precursores de esteroides. Então, falando um pouquinho sobre as síndromes de Cush dependentes de ACTH, tá? Dentro dessa síndrome dependente de ACTH, temos a doença de Cush, que é a síndrome de Cush, né, que é dependente da hipófise. Quando o problema ele está relacionado à hipófise, a gente chama de doença de Cush, tá? Essa é a causa mais comum da síndrome de Cush endógena, né? Vai representar cerca de 60 a 80% de todos os casos endógenos, tá? Existem estudos epidemiológicos na Europa que eles sugerem que esse problema tem uma incidência de 0,7 até 2,4 de casos por milhão de pessoas ao ano, tá? Sendo muito mais comum nas mulheres e geralmente entre idades de 25 a 40 anos. Além disso, quase sempre a doença de Cush ocorre devido a um adenoma corticotrófico, ou seja, o que é o adenoma corticotrófico? A maioria dos casos eles são benignos, são tumores, mas são tumores benignos, tá? Sendo que a maioria dos tumores eles são microadenomas intraesqueléticos, ou seja, menor do que 1 centímetro, 1 centímetro de diâmetro. Já os macroadenomas, que são grandes, tá? São tumores maiores, eles representam cerca de 5 a 10% dos tumores, que é uma porcentagem relativamente considerável, tá? E nesses macroadenomas pode ocorrer extensão ou invasão extracelular, tá? E até 40% dos pacientes idosos com doença de Cush por longos períodos, eles desenvolvem também hiperplasia adrenocortical
macronodular dependente de ACTH, ok? Então, continuando aqui nas síndromes de Cush dependente de ACTH, a maioria dos outros casos de síndrome de Cush dependente de ACTH endógena, né, após a gente excluir a doença de Cush, que relembrando novamente, né, a doença de Cush, elas estão associados aos problemas hipofisiários, tá? Então, excluindo, né, a doença de Cush, nós temos essa síndrome de Cush, essa síndrome de Cush dependente de ACTH endógeno, estão associados a tumores não hipofisiários que eles secretam o ACTH. Tá? E a gente denomina isso de síndrome de ACTH ectópica. Tá? As fontes ectópicas de ACTH ela deriva de um grupo diversificado de tipos de tumores. A síndrome de ACTH ectópica ela é mais comum em homens e geralmente se apresenta após a idade de 40 anos, tá? Mas sempre nós devemos considerar até mesmo em crianças. Já a produção do CRH ectópica de forma isolada é bem difícil de diagnosticar, né, porque é uma doença extremamente rara. Só para vocês terem ideia, né, existe em torno um pouco mais de 20 casos descritos na literatura, ou seja, né, números extremamente baixos, tá? Mas isso vocês não precisam se preocupar, né, nem tanto em identificar esses pacientes, porque geralmente os pacientes que secretam CRH de forma ectópica, geralmente também secretam ACTH. Então, na prática clínica, diferenciar a secreção de CRH dos que secretam ACTH, eles não têm tanta necessidade. Tá? Então, falando um pouquinho só, a gente já falou sobre a síndrome de Cush dependente de ACTH, nós vamos falar sobre a síndrome de Cush independente de ACTH. Então, as causas, desculpa, gente, as causas independentes de ACTH na síndrome de Cush, além do uso excessivo de glicocorticoides exógenos, que, como a gente já falou, é a causa mais comum entre as síndromes de Cush. Também as causas independentes englobam um grupo heterogêneo de doenças, sendo que a patologia mais comum é o adenoma ou carcinoma adrenal. O adenoma é o tumor benigno, né, enquanto que o carcinoma ele é o tumor maligno, tá? Então, tanto o adenoma quanto o carcinoma, ele pode ter algumas características histológicas clássicas da malignidade, tá? Mas geralmente pode ser diferenciados, né? E as diferenciações elas podem ser com base no peso, no pleomorfismo nuclear, que é as variações do tamanho, né? E as formas das células, também pela presença de necrose, né? Figuras mitóticas, que é quando uma célula ela está em processo de divisão para formar duas novas células. Também a presença de invasão vascular ou linfática também pode estar. A gente consegue fazer essa verificação, né, e conseguir diferenciar entre adenoma e carcinoma, tá? Todas essas características elas são encorpadas no score de Weiss, né, que é para realizar a distinção entre adenoma e carcinoma, que é essa tabelinha aqui, gente. Não sei se vai dar para ver, né, de forma tão clara, mas esse aqui é o score de Weiss, que é exatamente para diferenciar entre adenoma e carcinoma, tá? Falando um pouquinho sobre os adenomas adrenais, eles ocorrem mais frequentemente em torno dos 35 anos de idade, tá? E eles são significativamente mais comuns nas mulheres, tá? A incidência dele é de aproximadamente 0,6 casos por milhão ao ano, enquanto que a incidência do câncer adrenal é de aproximadamente 0,2 casos por milhão ao ano, tá?
No câncer adrenal, no carcinoma, existe uma incidência em torno de 1,5 vezes, sendo mais comum em mulheres do que em homens, tá? E ocorre com determinados picos também de idade, né, acometendo indivíduos tanto na infância quanto na adolescência e também no final da vida, tá? Existem outras condições, que são raras, mas a gente nem vai entrar em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas a gente pode citar a hiperplasia adrenal macronodular bilateral, que é independente de ACTH, a síndrome de McCunner-Albright, tá? Eu não sei se eu vou falar certo, mas é uma síndrome, né, também, ela é caracterizada pela displasia fibrosa do osso, pela pigmentação da pele, né, que a gente chama de pigmentação café com leite, e também por disfunção endócrina, tá? E também podemos citar a doença adrenal nodular, que é pigmentada primária, tá? Então, todos esses são síndromes raras, tá? Então, a gente nem vai entrar muito em detalhe em relação a isso. E para concluirmos, eu quero comentar sobre a síndrome de pseudo-Cush, tá? Então, os estados de pseudo-Cush, elas são condições em que um paciente apresenta características clínicas, né, que são sugestivas de síndrome de Cush, inclusive ainda com evidências bioquímicas de hipercortisolemia, tá? Então, quando a gente vai fazer os exames, às vezes vai dar confirmado, né, uma concentração maior de cortisol do que o normal, tá? Essa fisiopatologia ela ainda não foi claramente estabelecida, mas a gente sabe que a depressão e o abuso de álcool, eles são os dois estados mais comuns de pseudo-Cush, tá? São as causas mais comuns de a gente encontrar esse problema, tá bom? E é isso, pessoal. Na semana que vem nós vamos falar sobre as manifestações clínicas da síndrome de Cush. Então fica ligadinho aqui, tá? Essa semana a gente teve um atraso, né? Geralmente eu posto na segunda. Provavelmente esse vídeo ele vai na terça ou na quarta, porque a gente teve um probleminha aqui de edição, tá? Mas o vídeo ele está aí no ar, tá? Então se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Lembrando que nós temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês. Então acesse lá. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível nós estaremos respondendo, tá? Até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.